Você já atravessou inúmeras noites arrastando um cansaço que não se vê, mas que pesa como pedra no peito. Silêncios se acumularam dentro de você, não como ausências, mas como gritos abafados que vibram mais do que qualquer conversa. E por mais que tente manter uma aparência tranquila, por mais que finja estar tudo em ordem, com sorrisos ensaiados, você conhece o que acontece quando tudo escurece. Sabe com uma precisão desconfortável, aquela sensação de estar encalhado em um looping interminável, como se os dias apenas se repetissem com roupas diferentes, mas vazios de verdade. Quantas vezes você deitou sentindo que carregava nos ombros um mundo que não escolheu, e mesmo assim continua? Quantas noites se passaram com a impressão amarga de que mais um dia foi desperdiçado, de que você apenas existiu, sem se conectar, com propósito ou paixão, um capítulo novo que na verdade repete o anterior, e você ali, reproduzindo comportamentos que conhece como se fossem antigos roteiros decorados, esperando, de forma quase ingênua, que algo externo aconteça e mude tudo por você. Mas não é assim que a vida se transforma. Você sabe. Nenhuma reviravolta verdadeira vem embalada em acaso ou sorte. Nenhuma virada acontece porque o destino decide te dar trégua. Mudanças profundas são escolhas. Elas não batem à porta. Precisam ser forjadas. E isso só começa quando você para de inventar desculpas, encara a realidade de frente e assume as rédeas da própria história. Se você não fizer isso, se continuar se escondendo em distrações doces ou justificativas inteligentes, não é a vida que te prende. É você que se recusa a se libertar. Esse desconforto que se insinua em você todas as noites não é sem motivo, não é azar, não é coincidência. É o seu eu mais profundo tentando te acordar. Um chamado interno, insistente, tentando te mostrar que há algo fora do lugar, e esse algo é você mesmo. Você não precisa da aprovação de ninguém para saber disso. Está estampado no seu reflexo, na ausência de brilho nos olhos, na forma como seus passos parecem arrastar um peso que ninguém vê. Está nessa energia opaca que você carrega como um casaco molhado por todo o dia. E, mesmo percebendo tudo, isso você continua adiando. Finge que uma inspiração milagrosa virá em algum momento e te colocará em movimento. Mas essa hora perfeita nunca chega. Não enquanto você depender de algo fora de si para mudar por dentro. Porque aqui está a verdade mais dura e mais libertadora. Só você pode acionar essa virada. Nenhuma frase motivacional, nenhum vídeo impactante, nenhuma opinião alheia vai substituir a força de uma decisão firme. Aquela que exige que você pare de contar histórias para se proteger. Que exija que você pare de sustentar a ilusão de controle. Que te obrigue a abandonar essas desculpas repetidas que vestem fantasias de planos. Porque no fundo, você sabe. Poderia dar o primeiro passo agora mesmo, mas não dá, porque o medo te segura, e não é pavor da mudança, é o terror de encarar aquilo que sempre evitou, a sua própria verdade. O que realmente te bloqueia não é a ignorância sobre o que fazer, não é a ausência de caminhos, é o receio de olhar sem véus para aquilo que te habita. O que te impede de começar não é a falta de direção, mas o pânico de encarar as feridas que você vem varrendo para debaixo do tapete há anos. E é nesse ponto que muitos recuam, justamente quando estão prestes a atravessar a fronteira da superficialidade. Porque desenterrar a própria essência machuca. Porque reconhecer que foi você quem moldou essa vida que hoje te sufoca é um golpe. Mas também é prova de que você tem o poder de reconstruí-la do zero. E sim, isso causa vertigem. Encarar-se sem filtros tira o chão, mas é nesse abismo que mora a chave da sua libertação. Encarar-se sem artifícios é doloroso, mas é aí que a chance de recomeçar se revela,
Porque se foi você quem empilhou cada parede dessa realidade que já não te serve, também pode ser você quem vai derrubar cada uma delas. E levantar algo novo, algo que finalmente reflita quem você realmente é. A noite de hoje não precisa ser uma cópia exata das anteriores. Ela tem potencial para se tornar o ponto onde tudo começa a se reescrever. O instante onde você escolhe, sem depender de sinais mágicos ou milagres do acaso, interromper a sequência de repetições. Não porque o universo mandou um aviso, mas porque você decidiu, com lucidez, que não dá mais para fugir de si mesmo, porque você, enfim, compreendeu que ninguém virá com uma solução pronta. Não há manual, não existem atalhos seguros, só existe você, e diante de você, um espaço em branco, uma caneta e aquele silêncio que revela tudo o que você adiou por tempo demais. Escreva. Não para parecer bonito, não para agradar ninguém. Escreva como quem arranca uma flecha, cravada, como quem sangra a verdade que tentou esconder até de si mesmo. Traga para a luz o que estava guardado, o que ficou preso no fundo, porque é nesse ato, o de se confessar sem máscaras, que mora o início da sua verdadeira transformação. É aí que entra o nome de Tarantino. Não como cineasta premiado, mas como um símbolo de alguém que não esperou a permissão de ninguém para contar a própria história. Ele não teve padrinhos, não foi guiado por fórmulas ou caminhos seguros, usou o que tinha. Acreditou na sua visão mesmo quando o mundo duvidava. E você? Está escrevendo uma narrativa que veio de dentro ou está apenas seguindo o roteiro que esperam de você? Você conduz seu próprio caminho ou segue atuando como figurante na sua jornada? O que realmente separa aqueles que reconstroem suas vidas daqueles que apenas repetem os mesmos ciclos não é habilidade. É o enfrentamento, é ter peito para se despir das máscaras, para deixar queimar o que já não faz sentido, porque só depois que tudo arde é possível renascer. E, sim, dói. Despejar sua alma no papel é como expor uma ferida aberta, mas ao mesmo tempo é um alívio, um renascimento, porque cada linha escrita com verdade demole uma parte do velho eu. Cada palavra carregada de sinceridade é uma martelada nas grades que te prendem. É o grito mudo de quem decidiu deixar de viver por impulso. Então, quando o processo começar a incomodar, siga, não recue. Continue mesmo que as lágrimas tentem borrar a página. Continue até que não caibam mais mentiras escondidas dentro de você. E quando tudo estiver escancarado, não recue. Rasgue o que ainda te acorrenta, mas rasgue de verdade, não apenas com reflexões e pensamentos. Com atitude, com ação concreta. Você não precisa de um mapa perfeito, só precisa de um passo autêntico, uma escolha sincera, algo que interrompa a estagnação, porque não se trata de mudar tudo de uma vez, basta dar o primeiro movimento. E dali em diante, seguir se movendo. Agora chega o trecho mais cru, a parte que muitos preferem esconder ou suavizar. A verdadeira virada não nasce da inspiração repentina. Ela emerge da exaustão de viver uma mentira. Acontece quando você não aguenta mais representar um papel, quando as desculpas perdem a força, quando você olha para si e já não se reconhece. Esse é o estopim. Não é o vídeo com trilha emocionante. Não é o livro que te emociona por meia hora. É a dor acumulada. É o vazio que não passa. É o cansaço de carregar uma existência que não reflete mais a sua alma. E, ironicamente, esse sofrimento que você tenta evitar a qualquer custo é o seu maior guia. Porque onde há dor, ainda há vida pulsando. E enquanto houver uma fagulha acesa dentro de você, sempre haverá possibilidade de recomeço. Não tape os ouvidos para essa voz interna. Não tente abafá-la. Ela pode ser desconfortável, mas é sua bússola. Mesmo que traga lágrimas, mesmo que te abale, essa é sua verdade crua, aquela que nunca foi editada. E justamente por isso tem um poder imenso. Essa noite não se trata de encontrar soluções prontas.
Trata-se de ter coragem de fazer perguntas que você adiou por medo de ouvir as respostas. Será que estou realmente vivendo ou só sobrevivendo? Minhas escolhas são minhas ou impostas? As pessoas à minha volta me impulsionam ou me drenam? Estou construindo minha estrada ou fugindo da queda? Escreva essas perguntas, não para respondê-las de imediato, mas para abrir o baú do que realmente importa, porque quanto mais desconfortável for, mais perto da essência você estará. Se desejar, continuo com os próximos trechos nesta mesma linguagem transformada, mantendo o fluxo emocional e simbólico. Quer que eu avance? Você não precisa se reinventar por completo para sair do lugar. A reconstrução não começa com a criação de um novo eu, mas com a coragem de desmontar o que foi acumulado para agradar, para se proteger, para sobreviver. O verdadeiro renascimento não exige adições, e sim remoções. É no ato de se despir das camadas impostas, crenças, padrões, medos, que você se aproxima de quem sempre foi. E nesse processo de esvaziamento, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença. Não um vácuo, mas um território fértil onde a clareza floresce. A madrugada, quando tudo lá fora se apaga, transforma-se no palco íntimo da revelação. É nesse intervalo de escuridão e quietude que você consegue se enxergar sem maquiagem. Ali, sem testemunhas nem julgamentos, acontece a verdadeira revolução. Porque, enfim, você não precisa mais se esconder de si. A noite deixa de ser ameaça e passa a ser refúgio, um espelho sincero, um altar de escuta profunda. E quando você aprende a se encontrar nesse espaço, entende que não precisa de muletas externas. Porque ali você toca na única verdade que permanece, a sua essência sem adornos. Guarde isso dentro de si. Não se pode curar o que se finge que não existe. Não se ergue uma nova história em cima de ruínas que não foram encaradas. É por isso que escrever sem censura, sem floreios, sem o desejo de agradar é tão potente, porque o papel não emite juízo, ele apenas mostra, revela, amplifica. E se você tiver coragem de se encarar ali, cru e inteiro, também terá a força necessária para se transformar. Nietzsche não foi gentil quando disse: "Torna-te quem tu és." Ele não escreveu isso como uma frase de motivação, mas como uma convocação brutal, um chamado à autodemolição. Ser quem se é de verdade exige romper com tudo o que parecia certo, exige duvidar do que te ensinaram, exige explodir estruturas. E nesse campo de destroços, finalmente, construir algo autêntico. É ali, no vazio após a queda, que nasce a sua narrativa real. Então, quando tudo se acalmar lá fora, quando os ruídos cessarem e a noite te envolver como um véu, não fuja. Pegue a caneta. Não para desenhar versos bonitos, mas para escavar, para cavar fundo, para trazer à tona aquilo que você manteve enterrado por tempo demais, porque só quando a lama vem à superfície é que dá para limpar o terreno. E ao escrever a primeira frase, talvez nada visível se transforme, mas por dentro, algo já começou a mudar. É o ponto de retorno, o reencontro com quem você é. O percurso que quase ninguém tem coragem de iniciar, porque não se trata de buscar finais gloriosos, mas de ter bravura suficiente para abrir o capítulo mais cru, mais denso, mais legítimo da sua existência. Imagine, nem que seja por um instante, que esta noite não seja apenas mais uma que você vai esquecer amanhã. Imagine que ela se torne o marco do seu levante interior. Não por um milagre, não por uma iluminação divina, mas porque você fez uma escolha feroz, não alimentar mais uma história que não te representa. Porque a vida não entrega scripts prontos, não delega papéis. A vida é uma cena improvisada, um palco em constante construção, onde a cada segundo você pode escolher se atua como protagonista ou permanece figurante.
E se você opta por continuar inerte, esperando que o destino bata à porta, está entregando sua história para que outros escrevam. Porque o tempo é impiedoso. Enquanto você analisa, hesita, procrastina, há quem esteja vivendo, movendo-se, construindo aquilo que você ainda sonha em começar. E sim, eu sei, não é simples, e ninguém prometeu que seria. Todos nós carregamos fardos, traumas, memórias não ditas que ecoam em silêncio. Mas há uma distinção clara entre quem se liberta e quem se acorrenta. Não é que o medo desapareça para uns e permaneça para outros. A diferença é que alguns caminham mesmo tremendo e outros paralisam. O medo não evapora com o tempo. Ele se dissolve no fazer, nos gestos incertos, mas autênticos, nos avanços tímidos, mas verdadeiros. E sim, você vai tropeçar, vai recuar, vai se questionar. Mas esse é o preço de viver com intenção. Ninguém ergue um castelo sobre terreno firme sem antes enfrentar a lama. Ninguém constrói algo grandioso sem sujar as mãos. Então pare de esperar que tudo esteja fácil. Espere, ao menos que esteja real. Porque é no desconforto da verdade que mora o poder de crescer. Sabe o que realmente corrói por dentro quando os ponteiros avançam e a vida passa diante dos seus olhos? Não são os tropeços do passado. Não são os riscos que deram errado. É a percepção sufocante de ter seguido por caminhos que não eram seus, de ter vivido dentro de moldes que nunca te serviram, de ter dito sim quando seu coração gritava não, de ter silenciado seus desejos para seguir roteiros desenhados por outros. É por isso que este exato segundo importa tanto. Porque toda vez que você cruza os braços diante da própria vontade, está permitindo que o medo dite as cenas seguintes. E o medo, ao contrário do que se pensa, não é criativo. Ele não sonha, não arrisca, ele só repete, copia, apaga. E você não nasceu para viver em cópia carbono. Você não é feito de sombra, você é feito de luz. Ainda que esquecida, ainda que abafada. E essa luz só pode brilhar quando você assume a autoria da própria história. Mas isso não acontece com reflexões. Acontece com movimento, com a escolha de encarar o desconforto, com um ato simples e ao mesmo tempo grandioso de levantar e fazer. Então faça, agora, sem roteiro, sem esperar estar preparado, sem a desculpa do depois, porque honestamente não importa quantas quedas você coleciona, não interessa quantos começos falharam. Se você está lendo isso agora, ainda está no jogo, ainda tem fôlego para virar a direção, ainda tem tempo para dizer basta, ainda dá para encarar o espelho, abrir o caderno, soltar o verbo e começar algo que venha da alma. Não precisa ter um plano genial, precisa de verdade. Porque escrever nesse contexto não é um exercício de estilo, é um ato de presença. É gritar em silêncio, eu não morri, eu estou aqui, e hoje eu recomeço de verdade. E se esse ato se tornar hábito, se você encarar a si mesmo noite após noite, algo começa a acontecer por dentro. Você não vai ver isso no reflexo imediatamente. Talvez ninguém perceba. Mas você sentirá na forma como caminha, no modo como se posiciona, no jeito como diz não sem culpa. Quem toma as rédeas do próprio enredo muda o compasso da vida. Passa a perceber o que desgasta, o que engana, o que paralisa. E por mais longo que o percurso seja, cada linha escrita é uma semente plantada numa terra que agora é sua. Uma terra onde, enfim, pode florescer algo que faça sentido, algo que, no fim, te permita olhar para trás e dizer: foi árduo, foi real, mas foi meu, e isso muda tudo. É exatamente nesse ponto que o viver se transforma em arte. Não nas cenas, editadas, mas na crueza de seguir caminhando mesmo sangrando. O verdadeiro renascimento acontece quando você aceita conviver com suas sombras e ainda assim escolhe seguir. Porque reescrever sua história não é poesia leve, é guerra íntima.
É confronto direto com tudo o que você fingiu ser. Levantar-se sozinho toda vez que a alma ameaça desistir. É escolher escrever quando seria mais fácil se distrair. Quando encarar o espelho parece doloroso demais. E por isso a pergunta não é: será que eu consigo mudar? A pergunta é: estou disposto a pagar o preço da liberdade? Porque essa é a única moeda que vale ser gasta nesta vida. Pense bem, cada manhã em que você desperta, sem clareza, sem intenção, sem ter deixado rastros da sua verdade escrita, é uma oportunidade jogada fora. É um pedaço do roteiro sendo preenchido por outras mãos. É a sua biografia sendo escrita sem sua autorização. E tudo porque você permitiu que o cansaço, o medo ou a dúvida decidissem por você. Mas até quando? Até quando você vai se manter como coadjuvante da própria jornada? Olhe à sua volta. Muitos já desistiram. Não porque queriam, mas porque cansaram de tentar, de se decepcionar, de se frustrar. E então se entregaram à mediocridade tranquila da rotina. Abandonaram os porquês, esqueceram os sonhos, morreram em vida aos poucos, sem alarde. E agora seguem por aí, existindo sem alma. Você quer mesmo esse destino? Ou vai ser aquele que desafia a entropia? Aquele que se incomoda, que se mexe, que incomoda mesmo tremendo? Não por status, mas por integridade, para poder um dia olhar nos próprios olhos e sentir orgulho, para saber que mesmo no silêncio, mesmo no escuro, você honrou quem nasceu para ser, e agora ouça com o que resta da sua coragem. Você não precisa esperar sentir que está pronto. Você não precisa estar no seu melhor dia. Você precisa agir, porque a virada começa na ação, não na ideia, não no discurso, no gesto, um único, pequeno, mas decidido. Pode ser desligar o celular. Pode ser cortar aquele laço que você sabe que te esgota. Pode ser escrever aquela verdade que você guardou por medo. Não importa qual seja, importa que comece. Porque uma escolha pode mudar todo o percurso. Mas se você continuar esperando o timing perfeito, vai desperdiçar a única coisa que realmente tem, o agora. E não acredite no mito da perfeição. Ninguém espera que você seja à prova de falhas. Ninguém exige que acerte tudo. Só que seja real, que reconheça que está girando em falso, que algo dentro de você está sufocado e precisa de ar. E que tenha a coragem de responder a isso com mais do que promessas, com entrega, com atitude. Porque se não for hoje, quando será? Quantas oportunidades você ainda vai sepultar? Quantas vezes vai permitir que o medo seja o autor das suas escolhas? Essa é a realidade, nua e sem poesia. Não vai aparecer alguém para te puxar pela mão. Não virá um salvador. Você é o único capaz de escrever essa história com autenticidade. Pode continuar se alimentando de frases bonitas. Pode consumir vídeos, livros, cursos. Mas se não colocar no papel, com ferocidade, com sinceridade, o que você realmente carrega vai continuar preso. Os dias vão passar e você vai olhar para trás e perceber que não foi protagonista de nada, que se tornou espectro na própria narrativa. E isso seria uma perda irreparável. Mas ainda há tempo, ainda existe tinta. A caneta ainda é sua. E se você chegou até esta parte, é porque algo dentro de você não se calou. Ainda pulsa, ainda quer. E isso já basta. Então hoje, agora, nesta noite, escreva, sem esconderijos, sem vírgulas decorativas, com raiva, com ternura, com verdade. Escreva porque o mundo dorme, mas você está acordando. Essa não é só mais uma conversa, não é só desabafo com palavras bonitas. Esse é o ponto onde você precisa romper. É o minuto em que tudo pede um basta. É agora ou nunca. Porque ou você assume a caneta, ou aceita ser um personagem apagado da própria história. E você não nasceu para ser figurante. Então pare de adiar seus capítulos. Se algo dentro de você pulsou com essas palavras,
Não feche este momento como quem termina uma leitura. Comece, faça, agite. Escreva o que nunca teve coragem de colocar para fora. O que sempre sentiu, mas nunca deu. Nome. E se você não sabe por onde começar, que tal isso aqui? Hoje eu escolho parar de mentir para mim. Hoje eu começo a escrever a história que me faz sentido. Essa frase não é um fim, é uma faísca, é o primeiro pedaço do mapa. E quando a página terminar, olhe para ela como quem vê fogo, porque o que você iniciou hoje pode ser o incêndio que vai, enfim, iluminar o que estava esquecido. E agora, me responda com a sinceridade que te resta. Você vai continuar esperando ou vai finalmente escrever?